Bom dia, sejam todos bem-vindos para uma manhã de quinta-feira para a gente conversar um pouquinho mais sobre como a consciência quântica pode melhorar as nossas vidas. Vocês já pararam para observar, para se perceber, para tentar entender o que é essa tal de consciência quântica, Afinal de contas, hoje em dia muito se fala sobre quântica, muito se fala sobre física quântica, mecânica quântica, e muito se fala sobre terapias quânticas, mas vocês já tentaram parar para observar do que se trata verdadeiramente esse termo quântica? Quântica é a menor pacotinho de energia possível que possa excitar um elétron. Quântica vem de quantidade, de quantum energético. A menor quantidade energética possível capaz de excitar um elétron. E excitar um elétron para quê? Para que ele possa realizar o seu salto quântico, ou seja, saltar de um orbital a outro orbital, elevando a sua frequência, elevando a sua vibração, ganhando energia. É daí que vem o termo quântica. E quando a gente aplica isso na nossa vida, que a gente fala, tal pessoa fez um salto quântico, o que será que a gente está querendo dizer com isso? É isso que a gente precisa começar a trazer para o nosso dia a dia, essa percepção de mundo a partir das relações, a partir das interações e não das causalidades e dos efeitos. Existe uma causa, existe um efeito. Existe uma causa, existem diversos efeitos. E é a lei primordial da ação e reação. Mas qual é a relação que existe entre a causa e o efeito? Entendendo a relação que existe entre a causa e o efeito, você pode verdadeiramente mudar situações na sua vida. Mesmo situações que aconteceram lá na sua infância, que quando você lembra hoje isso ainda dói. Ou quando você vê alguém passando por uma situação semelhante, dispara um gatilho e aquilo fala com você, porque de alguma forma você se vê projetado naquela situação. Isso a gente consegue ressignificar, a gente não consegue mudar o que aconteceu, mas a gente consegue dar um novo significado, a gente consegue olhar com uma possibilidade diferente, a gente consegue olhar com maior clareza. Mas para isso a gente precisa entender as relações da causa e do efeito. Da causa raiz que originou tudo que está acontecendo na sua vida atualmente e de todos os efeitos que isso está gerando na sua vida hoje, que está impedindo você de ser a sua melhor versão, de ser verdadeiramente aquilo que você nasceu para ser. E é entendendo essas relações a partir dos princípios e dos conceitos da mecânica quântica aplicados na nossa vida que vocês vão ter essa possibilidade de olhar para a vida de vocês com maior clareza. E tendo maior clareza, com a possibilidade de tomar decisões, de fazer escolhas conscientes. Daí vem a questão da consciência quântica, de desenvolver uma consciência quântica para favorecer a mudança de vida de vocês, uma mudança consciente e positiva e verdadeiramente efetiva, porque se você entendeu as relações, você não vai cair na mesma armadilha de novo, não é mesmo? Então vamos chegando, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a mente quântica e a mentalidade positiva, todo mundo já ouviu falar a questão de que tem que pensar positivo, de que se você não pensar positivo, a sua vida não caminha, a sua vida não anda, que você só pensa negativo em relação às coisas, aí a pessoa na defensiva fala, não, eu não penso negativo, eu sou realista. Mas qual é a realidade que a pessoa está enxergando? Qual é a realidade que ela está construindo na vida dela? É uma realidade pautada numa forma de pensar. Afinal, pensamento, sentimento, emoção são ondas de informação que constroem a sua realidade. Então, a questão do pensar positivo vai muito além de uma positividade tóxica que nós temos hoje em dia, de que ninguém pode ficar triste, de que ninguém pode reclamar de nada, de que ninguém pode expressar alguma insatisfação, alguma frustração
que a pessoa já é taxada de alguém negativo, de uma pessoa tóxica, de alguém que não olha para a vida com amor, ou que é ingrato, né? Mas pensar positivo, quando a gente está num nível de vibração elevada, quando as coisas estão dando certo na nossa vida, né? Quando a gente não tem um monte de conta para pagar, quando a gente não está passando por um processo de adoecimento, quando a gente não está com dificuldade de relacionamentos na nossa família, com nossos maridos ou esposas, ou mesmo com os nossos filhos, é muito fácil a gente falar, tem que pensar positivo, não é verdade? Porque a minha vida tá boa, tá tudo caminhando bem, não tenho problema nenhum, não tenho preocupação nenhuma. A preocupação que eu tenho é que horas que eu vou levantar, o que eu vou comer no café da manhã, dentre todas as opções que eu tenho, qual roupa que eu vou vestir, o que eu vou fazer no cabelo hoje, se eu vou colocar ou não maquiagem, né? Então é fácil falar, pense positivo. Mas quando a nossa vida está difícil, quando a gente tem situações em que a gente não consegue enxergar soluções para aquelas situações, quando a gente está vivenciando um sofrimento, vivenciando uma dor, aí que você é convocado ao teste, se você verdadeiramente tem condições de pensar positivo. E eu vou te contar uma coisa, todos nós temos condições de pensar positivo. É uma escolha, é uma decisão consciente. Né? Então vamos lá, eu comecei, aliás, né, como eu sempre começo, dançando, porque a dança é uma coisa que fala muito comigo, e eu sempre venho fazendo movimentos leves, né, suaves, e hoje eu comecei com movimentos mais tensos, mais pesados, porque a gente vai falar justamente sobre essa questão de polaridades entre positivo e negativo, pensamento positivo e pensamento negativo. E para quem já experimentou fazer algum tipo de dança ou fazer algum tipo de atividade física, seja qual for, sabe, já percebeu, né, e sabe muito bem, ou se não sabe conscientemente, já sentiu, e agora eu falando talvez venha essa percepção, de que quando a gente faz movimentos tensos, movimentos pesados, movimentos fortes, isso exige uma energia a mais do nosso corpo. Né, para você contrair a musculatura e coordenar aquele movimento com a musculatura contraída, exige uma energia muito maior do que você fazer movimentos soltos e leves, movimentos fluidos, né? O que eu quis trazer com essa representação? Quando você está num momento tenso, alimentando pensamentos negativos, sustentando energias de baixa vibração, como pensamento, sentimento, emoção, seja lá o que for, você desgasta energia para sustentar essas ondas de informação. Quando você está na fluidez da vida, você não desperdiça sua energia com isso. Você tem condições de direcionar a sua energia para outras possibilidades, para investir verdadeiramente naquilo que vai contribuir para a sua evolução, desde que você tenha consciência, senão você desperdiça energia com outras coisas fúteis aí que não vai contribuir em nada com ninguém, nem com você mesmo, né? Pode ser que naquele momento ali, ilusoriamente, você ache que está construindo algo bom para você, mas se não for pautado num bem maior, é um castelo à beira-mar, castelo de areia na beira da praia, vem a onda e leva embora, né? Então, assim, o pensamento, ele constrói a realidade. A nossa forma de nos relacionar com o mundo constrói a nossa realidade. Vamos pensar em termos de conceitos da quântica, né? O colapso de função de onda. O que é o colapso de função de onda? Tudo é onda e energia, aliás, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Ou seja, tudo é energia. Essa materialidade que a gente percebe no plano de terceira dimensão é ilusão. Isso daqui é energia. Isso daqui é energia. Isso daqui é energia. Isso daqui é energia. Em diferentes níveis de frequência. Alguns mais densos, outros mais elevados, que deixam
essa configuração de matéria mais sutil, as moléculas mais soltas, né, mais separadas, que dá aí uma sensação de aireza, e aí se torna mais sutil e vai ficando cada vez mais sutil conforme a frequência é mais elevada. Quanto mais próximas as moléculas, quanto mais densa a frequência, mais sólido isso se apresenta para nós. Então, o que define se o elétron vai funcionar como onda ou como partícula? O simples ato de uma observação. Quando você coloca um equipamento, não é uma pessoa, não é alguém, é um equipamento, máquina, teoricamente, objeto inanimado sem consciência. Quando você coloca um equipamento para filmar a atuação do elétron, né, diante do processo ali da dupla fenda, só de colocar o equipamento ele já deixa de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula. Isso é o colapso da função de onda. Passar de onda a partícula. Quando passa de onda a partícula, a gente tem uma possibilidade de materialização. A gente tem uma possibilidade de construção de algo mais sólido, com uma frequência mais baixa, porque partícula, teoricamente sólido, tem uma frequência mais baixa do que onda, que é a energia solta. Outra questão da física quântica também que a gente traz para elucidar isso, o conceito de... perdi o nome. O conceito de Heisenberg, né, que diz que você não pode determinar a posição e a velocidade de um elétron num dado momento no seu orbital ao mesmo tempo. Ou você define uma coisa ou você define outra. Por quê? O elétron é uma consciência. Você é uma consciência. A máquina que vai fazer essa análise é uma consciência. Quando a máquina determina a posição de um elétron ou a velocidade de um elétron, já é uma consciência interferindo com outra consciência que está provocando um colapso de função de onda. Porque enquanto onda, você não tem como determinar onde está o elétron nem qual é a sua velocidade. Enquanto partícula, você determina a posição dele ou a velocidade na qual ele está transitando. Então, a simples interferência de uma consciência naquela outra consciência construiu uma realidade possível. Me fugiu o nome desse termo aqui, deixa eu consultar, né, a minha apostila, porque hoje deu branco. Princípio da incerteza de Heisenberg. Foi só pegar na apostila que voltou. Uma onda de informação se materializou. Então, é o princípio de incerteza de Heisenberg, justamente porque você não tem como definir uma coisa e outra ao mesmo tempo. E no momento em que você define, aquilo já deixa de ser onda e passa a ser uma partícula. Aquilo já é a construção de uma realidade. Trazendo isso para a nossa vida, nosso pensamento é onda, nosso sentimento é onda, nossas emoções são ondas. Quando a gente coloca a consciência, a gente se relaciona com eles e a gente constrói a nossa realidade. A nossa consciência não é a nossa consciência consciente, né? Que a gente percebe conscientemente as coisas. A nossa consciência nesse conceito somos nós como um todo, aquilo para o qual a gente olha. Por exemplo, tenho certeza que todo mundo já passou por essa situação. Morro de medo de engravidar. Tenho meu namorado lá, isso acontece muito na adolescência, tá? Tenho meu namorado lá, né? A gente iniciou nossa vida sexual ali de adolescente. Sei dos riscos que eu tô correndo, sei do que eu posso fazer, né, para me precaver desses riscos. Morro de medo de engravidar, porque se eu engravidar eu vou estragar minha vida, vou ter que parar de estudar, minha mãe pode me expulsar de casa, meu namorado pode me abandonar e eu me tornar uma mãe solteira e vai ser tudo muito difícil. E aí eu morro de medo de engravidar. E aí eu começo esse processo de me relacionar com o meu namorado. Um dia eu esqueço de tomar a medicação, o contraceptivo.
No dia seguinte, eu acordo com aquela sensação, ai meu Deus, e se eu engravidar? Vou estragar minha vida, minha mãe vai me expulsar de casa, meu namorado vai me abandonar, eu vou ficar sozinha tendo que criar uma criança sem eira nem beira. Aí você sai na rua para fazer alguma coisa. Você só enxerga mulher grávida na sua frente. Escreve aí para mim se vocês já não passaram por situações semelhantes. Ou ainda, né, sei lá, tô com desejo de comprar um carro, né? Eu não tenho, assim, dinheiro nenhum para comprar um carro, mas o meu sonho é ter, sei lá, um Fusca azul, né? Um Fusca azul é o carro do meu sonho. E aí eu me lembro desse sonho, né? Ai, seria tão bom ter um Fusca azul, vou começar a me programar e quem sabe conseguir comprar um Fusca azul. Aí eu saio na rua e só enxergo o Fusca azul na minha frente. Tenho certeza que todos vocês já passaram por situações desse tipo. Isso é uma demonstração prática de como que a realidade se apresenta pra gente no momento em que a gente coloca a nossa consciência nas coisas. Ó, putz, é verdade, a gente só vê carro azul. Pois é, olha aí. Então, a sua consciência constrói a sua realidade. E constrói como? A partir dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. A primeira coisa é o pensamento. Porque o pensamento faz a gente se conectar. Quando a gente se conecta, a gente produz emoção e transforma a emoção em sentimento. E o sentimento alimenta aquele pensamento. Então, se o nosso pensamento constrói a nossa realidade, o que a gente está pensando? Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? O que você está trazendo para a sua realidade? Porque a gente pensa o tempo todo. Alguém já experimentou ficar sem pensar? Aquela velha história, né? Vou começar a meditar. Aí você senta para meditar e vem uma enxurrada de pensamento na sua cabeça. E a gente tem aquela percepção de que meditar é limpar a mente, ficar sem pensar em nada. Não é verdade? E aí você se vê não conseguindo meditar porque você não consegue parar de pensar. Pensamento flui, é onda. Onda flui, não dá para represar. O que a gente faz num processo meditativo é não se envolver com o pensamento, porque a gente se envolve, principalmente quando o pensamento é negativo. Já pararam para observar, para se perceber, quando vem um pensamento negativo na sua cabeça, aquele pensamento negativo começa a puxar um monte de outros pensamentos negativos? É como se fosse um imã que vai atraindo tudo de ruim ali junto para ele e você se vê numa avalanche de pensamentos negativos que daqui a pouco você olha para sua vida e tá uma caca. Já pararam para observar isso? Pensamentos vêm de maneira fluida. E se você não tiver consciente no momento presente para você poder avaliar o que está vindo na sua mente, o que você está pensando, isso vem de maneira automática e em vez de você utilizar o seu pensamento, que é uma ferramenta que você tem para construir a sua realidade, para viver a sua vida de maneira plena, revelando a sua melhor versão, você passa a ser controlado pelos seus pensamentos sem perceber. E sabe o que é isso? É você entrar num carro, ligar o motor e deixar o carro ir sozinho por conta própria. Difícil fazer essa analogia com o carro, né? Porque o carro de alguma forma precisa ali de algum comando. Mas é você subir numa charrete e deixar os cavalos seguirem para onde eles quiserem. É isso. E é isso que a gente faz grande parte da nossa vida. A gente não se relaciona conscientemente com o que passa na nossa cabeça. A gente deixa as informações entrarem e a gente vai reagindo de acordo com essas informações. Então, para a gente poder trazer essa questão de uma mentalidade positiva, de um pensamento positivo, a fim de que verdadeiramente ele seja efetivo e útil na nossa vida, a gente precisa estar consciente. Para estar consciente, a gente precisa do quê? Estar presente no momento presente. Quem domina o tempo, domina a mente. Mas não esse tempo cronometrado do relógio, do calendário, né? Isso não é tempo, é espaço. É um espaço que
a luz percorre num determinado tempo, né? Mas é um tempo construído. O verdadeiro tempo, o tempo de quarta dimensão, o tempo lá de Einstein. Quem domina o tempo, essa sincronicidade com o universo, domina a própria mente. E dominar o tempo significa estar presente no momento presente. É você vivenciar o que está acontecendo agora em toda a sua plenitude. É estar totalmente no que você está fazendo agora. O que não significa que, se eu estou agora lavando a louça, eu não vou poder pensar em mais nada, só vou poder pensar na louça. Não, você pode pensar em outras coisas, né? Mas você tem que estar ali presente no que você está fazendo, não pensando no que você tem que fazer depois, no que você vai ter que fazer amanhã, no compromisso que você vai ter mais tarde ou no que aconteceu ontem. É estar ali, se envolvendo com o que está acontecendo ali, naquele momento. Estar presente no momento presente significa você estar suspenso no tempo, nesse tempo linear que a gente constrói, nesse tempo ilusório de passado, presente e futuro. O presente é a ausência total de tempo. É o que eu estou construindo neste momento. E eu construo a minha realidade a cada instante. A cada pensamento, a cada sentimento, a cada emoção. Eu construo a minha realidade. E o processo de colapso de função de onda, ele leva 17 segundos apenas para se configurar, né? De passar de onda para partícula, 17 segundos foi. Então a gente precisa estar nessa suspensão. Eu ia usar um outro termo, mas me fugiu também. Mas estar nessa suspensão de tempo, que é estar presente. O tempo como realidade que a gente constrói. O tempo é radial, ele ocorre ao seu redor. Você estando no centro é como se você estivesse no centro de um furacão. O centro de um furacão é o lugar mais calmo durante um processo de furacão. É estar ali, nessa calmaria, porque dentro dessa... Porque dentro dessa calmaria você enxerga o todo e tem condições de tomar decisões conscientes, de fazer escolhas conscientes. E onde que entra a questão da consciência quântica, né? Eu já comecei falando a respeito disso. A consciência quântica é justamente você trazer para a sua vida a aplicação desses conceitos, tá? Mas eu não sei nada de física quântica, eu não sei nada de mecânica quântica, tá? Mas você sabe que se você estiver presente, você tem maiores condições de tomar decisões. Você sabe que tudo que você faz tem consequências, tem efeitos. Você sabe, a partir de agora, ou já ouviu isso antes em algum outro momento, que o meu pensamento, o meu sentimento, a minha emoção constrói a minha realidade. O que é ter a consciência quântica? Você também sabe que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. O que é ter a consciência quântica? É ter a percepção de que o mundo não está dado. Eu estou construindo a minha realidade constantemente. Qual realidade eu quero construir para mim? Decisão e escolha consciente. E aí entra a questão do pensamento positivo. Se você quer construir uma realidade positiva, você não pode ter uma mente cheia de preocupação, você não pode ter uma mente com pensamentos negativos, você não pode ter uma mente dizendo para você que vai dar tudo errado, você não pode ter uma mente dizendo para você que você não merece receber algo bom porque você fez coisa errada no passado. Você não consegue ter uma vida boa tendo uma mente dizendo para você que você não vale nada, que você não é capaz de fazer nada de bom. Conseguem perceber como que é muito mais profundo a questão de ter pensamentos positivos, de ter mentalidade positiva? Porque a gente está recheado de conteúdos ocultos, inconscientes, travas emocionais que a gente foi adquirindo ao longo da vida e que talvez a gente nem perceba que elas estejam ali. Mas é se observando, é se percebendo nas relações, em cada situação, como que você se relaciona com cada situação, que você pode trazer essa percepção. Um exemplo de consultório. Uma partilhante minha, ela trazia consigo uma questão aí de sempre, desde nova,
sempre foi para a vida, sempre trabalhou, sempre acreditou que se hoje eu não tenho emprego, amanhã vai aparecer alguma grana e eu vou ter o que comer. Sempre foi, na fé e na coragem. E era lindo isso. Até um dia que ela resolveu fazer um curso, né? Um curso desses profissionalizantes, não reconhecido pelo MEC, um curso livre, né? De terapia, inclusive. E o pai dela virou para ela e falou assim: isso daí que você está fazendo, você vai perder tempo, porque isso daí não dá em nada, não vai te dar dinheiro, não vai te dar sucesso, não vai te dar futuro. Ela foi peituda, né? Foi e fez. Número 4, imperador, né? Ninguém manda em mim. Foi, fez o curso, começou a trabalhar, até se deu muito bem. Mas ela começou um processo de autossabotagem, até chegar ao ponto em que ela parou de trabalhar. E ficou assim, sendo sustentada ali pelo marido, num acordo entre eles, porque a gente encontra formas de justificar as nossas ações que são conduzidas por esses conteúdos inconscientes. Então, conscientemente, eu sentei com meu marido, a gente conversou ali e diante da nossa situação de vida atual, era mais favorável que eu ficasse em casa cuidando das coisas e ele trabalhasse. Então, foi de comum acordo. Só que esse comum acordo chancela esse sentimento de não merecimento dela, essa sensação de autodesvalorização, né? E aí ficou confortável, né? Eu já tô aqui num processo de autossabotagem, eu encontro a desculpa perfeita, tô na zona de conforto. Só que isso começou a incomodar ela. A zona de conforto começou a ficar apertada. Ela começou a não se sentir mais bem. E aí a gente sabe que, né, que hoje em dia é muito difícil para uma mulher falar que vai ficar em casa sem trabalhar fora, né, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e que só quem vai trazer dinheiro para dentro de casa é o marido. Mesmo que isso seja um acordo entre os dois, a sociedade cobra, né? Porque hoje em dia a mulher tem que ser mulher maravilha, né? Tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar fora, tem que cuidar de filhos, tem que cuidar de marido, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que fazer tudo e ainda tem que estar linda, plena e feliz, não é verdade? E quando uma mulher decide ficar em casa, a sociedade cai em cima. Vem um monte de dedo apontando e cobrando. Ah, mas você não vai voltar a trabalhar? Ah, mas você vai ficar de madame a vida inteira? Como se ficar em casa fosse ficar de madame, né? Mas enfim, isso não vem ao caso dessa discussão hoje. E aí, essas falas começaram a funcionar como gatilho para ela. E ela começou a se incomodar. Mas começou a se incomodar não só com as falas internas, mas começou a se incomodar consigo mesma, a ponto de começar a brigar com o marido. E aí, numa dessas discussões, o marido virou para ela e falou: mas eu não tô te cobrando nada, eu não tô falando nada para você, eu não tô regulando nada para você. O dinheiro tá aqui, eu entrego na sua mão, você faz o que você quer, você não tem nem que me dar satisfação. Aí ela começou a perceber que aquele incômodo não era dos outros falando com ela, não era do marido cobrando ela, era um incômodo dela. E ela se percebeu nessa zona de conforto, ela se percebeu nesse processo de autossabotagem. Aí ela veio procurar ajuda, né? A gente trabalhou e tal, e ela me relatou que num determinado momento ela começou a fazer artesanato em casa e como hobby, né? E todo mundo que começa a fazer artesanato como hobby começa a fazer, continua fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, chega uma hora que não tem mais onde colocar, né? Eu comecei a fazer aquelas mandalas lá atrás, ó, né, que tem aquele mobile ali, chegou uma hora que eu não tinha mais onde enfiar a mandala, porque eu só fazia em todo o tempo livre que eu tinha. Aí eu dei tudo embora e parei, porque não ia ter vazão, né? Aí ela falou: bom, vou começar a vender, né? E aí começou a postar umas fotos, as pessoas se interessaram e tal, e uma pessoa que é conhecida dela falou: ah, traz essa pra mim, eu gostei dessa e tal. E aí no dia dela levar o artesanato pra pessoa, ela olhou assim pro artesanato e falou: ah, eu acho que eu não vou levar não, eu acho que não tá muito legal, eu acho que não tá pronto ainda, eu acho que ainda vou melhorar antes de levar pra ela. E aí, no mesmo momento que ela pensou isso, ela teve o clique. Não, eu tô me auto-sabotando de novo.
Tá vendo que a importância de estar presente? Porque se ela tivesse no automático, ela ia ligar para a pessoa e falar: olha, eu não vou levar para você porque eu acho que não tá legal, ainda vou dar uma melhorada e tal, ia ficar nessa enrolação e não ia continuar seguindo em frente como ela veio fazendo a vida toda. Ela ia novamente se auto-sabotar. E ela teve essa percepção e conseguiu fazer diferente. Então a gente precisa estar consciente, porque essas situações, essas pequenas armadilhas que a gente mesmo arma pra gente, que o nosso inconsciente arma pra gente, vai nos derrubando passo a passo. As resistências vão aparecendo. Se a gente não tiver consciente, se a gente não tiver presente no que a gente está fazendo, a gente facilmente cai sem perceber. E aí vem esse pensamento: não fui capaz de fazer um negócio direito, eu vou ter que melhorar, eu não sou boa o suficiente, eu não faço nada direito, eu não mereço vender isso daqui, receber esse valor em troca, porque não tá bom. Mas tá bom para a pessoa que está comprando, ela escolheu, ela olhou e ela gostou. Pode não estar bom para você, pode não estar bom para esse sentimento de autodesvalidação que você carrega. Por isso é importante a gente se perceber, a gente se conhecer, porque tudo isso que diz respeito a questões negativas nossas, a gente não traz para a consciência. A gente oculta, a gente bloqueia, a gente joga de lado. Eu não quero lidar com essa versão minha. Só que essa versão sua é parte de você. E para estar consciente no momento presente, você precisa abraçar todas as suas partes. Quando surge a luz, surge a sombra. E a partir da sombra você pode enxergar mais luz. É abraçando essas partezinhas com as quais você não quer lidar que você vai conseguir crescer cada vez mais. Cada problema que aparece na nossa vida traz consigo a solução. Para a gente enxergar a solução, a gente precisa estar no centro do furacão, na calmaria, para que a gente possa olhar a situação toda e decidir qual é o melhor caminho. A solução aparece. Mas se você se conectar com o problema, a solução não aparece. Porque o problema vai fazer você trazer todos esses gatilhos de sentimentos ocultos de não merecimento, de autodesvalorização, de falta de autoamor, de eu não sou merecedora, de que eu não faço nada direito, e vai puxar mais pensamento negativo, que vai puxar mais pensamento negativo, vai funcionar como um buraco negro. E daqui a pouco você vai estar tão imersa dentro do problema que você não vai mais conseguir enxergar a possibilidade de sair disso. Aí você vai achar que só outra pessoa pode te ajudar. E realmente outras pessoas podem te ajudar, mas não podem fazer por você o que precisa ser feito. Então, diante de um problema, não se conectem com o problema. Tentem enxergar a solução que ele traz. Tentem enxergar o aprendizado que ele traz. Porque todas as situações na nossa vida trazem uma oportunidade da gente aprender e crescer enquanto ser humano. Agora, se a gente fica só achando que é coisa ruim, que é problema, que é preocupação, a gente não enxerga as outras possibilidades. E isso diz respeito a você mudar a polaridade. Você inverter a polaridade, você fazer uma transmutação mental, que é você sair do denso, do pesado, para o leve. E essa possibilidade também é a partir de uma escolha. Essa possibilidade também é a partir de uma decisão consciente. Como? A cada momento que eu estou consciente, que eu percebo um pensamento negativo vindo, um sentimento negativo vindo, uma emoção negativa vindo, eu posso interromper esse processo. Como que eu interrompo esse processo? Tirando o foco do negativo e trazendo o foco para o positivo. O professor Eric ensinava a gente a fazer o seguinte: pensou alguma coisa negativa, começou a reclamar de alguma coisa, começou a criticar alguma coisa, começou a emitir algum julgamento a respeito de alguém, para no mesmo momento
e verbaliza para o seu corpo ouvir, para as suas células ouvirem: cancelado, 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 3 vezes no passado, porque a ação já foi feita. Você já deu um comando para cancelar aquilo que foi construído. Você tem 17 segundos para fazer esse processo. O tempo de colapso de função de onda. Cancelou? Vamos reverter a polaridade. Pensa em algo positivo a respeito daquela situação. Deixa eu pensar um exemplo típico aqui. Meu filho é muito bagunceiro. Cancelado, cancelado, cancelado. Meu filho é uma criança maravilhosa, responsável e que organiza a sua vida da melhor maneira possível. Reverte. A princípio, no início, é difícil a gente conseguir trazer uma informação positiva. E aí a gente lança a mão do mantra da barra de Axis. Universo, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pode repetir 3 vezes também. Isso também vai fazer a inversão de polaridade. Se conseguir fazer as 2 coisas, melhor ainda. Primeiro, cancela, cancelado, cancelado, cancelado. Segundo, traz uma informação positiva a respeito da situação, tenta mudar o seu ponto de vista a respeito da situação. Terceiro, mantra da barra de Axis. Universo, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ok? Se a gente constrói a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, a gente constrói a nossa realidade o tempo todo, não só no momento que a gente escolhe construir. Então, fazer essa inversão de polaridade é fundamental para que a gente consiga verdadeiramente construir uma realidade positiva para a nossa vida. De início, pode ser difícil, porque a gente precisa se autovigiar o tempo todo. Aos poucos, isso vai se tornando um hábito e vai se tornando mais natural, não seria a palavra, mas vai ficando mais fácil de você perceber esses momentos e fazer esse processo, tá? Mas não é automático, precisa da sua implicação, precisa do seu comprometimento, precisa do seu trabalho pessoal. Uma outra forma que a gente tem de fazer também a transmutação mental, ou talvez trazer aí uma possibilidade de nos dar um suporte, uma sustentação e até uma elevação de vibração, é repetir a oração que o professor Eric também canalizou e trouxe pra gente, né? No YouTube tem vídeo com a Patrícia recitando essa oração para vocês poderem acompanhar. É a oração do Eu Sou. Ela diz o seguinte: eu sou o amor, a autoconfiança, a autoestima, a autoaceitação, o automerecimento, a autovalorização, a coragem e a fé inabalável. Eu sou o amor incondicional, a gratidão, o merecimento, o perdão incondicional, a alegria e a felicidade. Eu sou a saúde perfeita, física, emocional, mental e espiritual. Eu sou a fartura, a fortuna, a abundância, a prosperidade, a riqueza, o sucesso, o progresso, a vitória e a glória. Eu sou parte do todo universal. Eu sou a centelha divina. Eu sou o meu eu superior. Eu sou. Essa oração está disponível no YouTube, no canal da TQA. Busquem lá para vocês poderem acompanhar com a voz da Patrícia, linda, maravilhosa, tá? O que a gente traz dessa oração? A gente traz a autoafirmação, que eu tenho certeza que vocês também já viram muitas pessoas ensinando a fazer isso por aí, né? O diferencial que eu percebo é que o professor Eric trouxe essa forma de fazer autoafirmações de uma maneira mais efetiva, de uma maneira que seja mais eficiente, mais eficaz. Por quê? A gente aprende a fazer afirmações com eu sou, tipo, eu sou bonita, eu sou rica, eu sou bem-sucedida. Isso você está falando sobre você, sobre a sua individualidade. Eu sou rica. Se no meu inconsciente existe algum registro que diz que eu não sou rica, que eu vivo na escassez, automaticamente essa autoafirmação é anulada. Tanto é que se você fizer um teste sinestésico falando eu sou rica,
e inconscientemente você não concorda com essa afirmação, o seu corpo não sustenta essa afirmação, não tem energia para sustentar essa afirmação. Ao passo que, se você falar, eu sou a beleza, eu sou a riqueza, eu sou o sucesso, você está se incluindo num conceito que engloba todos os seres existentes. Então você se inclui no universo. Você inclui o universo inteiro dentro de um conceito e se inclui junto com ele. E aí, como não diz respeito à sua individualidade, o seu ego, regido pelo seu inconsciente, não vai te auto-sabotar. Então, quando a gente vai fazer a autoafirmação, seja essa que o professor Eric já deixou pronta, seja qualquer outra, você sempre faz trazendo a palavra no substantivo. Eu sou a riqueza, eu sou o sucesso, eu sou a vitória, eu sou a abundância, eu sou a beleza. Nunca no adjetivo. Eu sou rica, eu sou bonita, porque o adjetivo foca no individual, o substantivo foca no conceito geral. Combinado? E um último exercício que eu queria deixar para vocês, e esse exercício é assim, é um exercício de limpeza, de purificação e de conexão para que vocês possam verdadeiramente estar presentes no momento presente, com a possibilidade de liberar aí algumas questões, tá? Deixa eu pegar a folhinha aqui. Gente, perdi. Não tá aqui. Vou tentar passar ele mentalmente pelo que eu me lembro, pelo que eu fiz. E depois eu deixo o link para vocês acompanharem também no YouTube, tá? Porque eu tinha anotado aqui direitinho para não perder, não esquecer, não deixar nenhum detalhe de fora. Mas eu não sei, eu acho que eu comi no café da manhã, Folha. Enfim, vamos lá. Esse último exercício, ele se chama as 9 respirações da purificação. É uma respiração, é uma técnica respiratória budista, e no YouTube ele tá lá com orientação do Tenzin Rinpoche, tá? Depois eu deixo o link lá nos stories. Essa respiração, ela vai trazer a possibilidade de você eliminar os venenos da raiva, do apego e da falta de confiança. Tem umas outras questões, mas como eu tô sem o papel aqui, eu não vou conseguir lembrar totalmente. Vamos fazer junto para a gente poder entender? Primeiro, a posição de mão que a gente vai utilizar. Dedo anelar, o dedo onde vai a aliança, polegar na base e esse dedo que vai tampar o seu nariz, tá? Usa ele para tampar a narina de um lado e de outro. Vai usar nas duas mãos, de um lado e de outro, tá? Nessa posição aqui. Então vamos lá. Sentem-se confortavelmente. Quem tiver condições, dobre as pernas, cruze, né?